Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês no livro de 2 João, capítulo 1, o amor fraternal, falsos doutores. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, né? Compartilhem esses vídeos aí no canal para ver se outras pessoas possam ouvir a verdadeira palavra de Deus lida na Bíblia, né? Para a edificação da nossa salvação, para a nossa vida eterna, né? E por isso que eu estou aqui. A partir de agora eu vou ler a Bíblia para vocês em 1 João capítulo 1, o amor, 2 João, né? 2 João capítulo 1, o amor fraternal, falsos doutores. Mas iniciarei com um prefácio de saudação que diz: o ancião, a senhora eleita, né? O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Essa verdade é a lei de Cristo, é a doutrina e os mandamentos de Cristo dado por Deus. Por causa da verdade que permanece em nós, os apóstolos receberam essa verdade de Cristo, que Deus enviou, que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus. Dessa verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, Pai, da parte de Deus, Pai, e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Agora o amor fraternal, falsos doutores. Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, né? O apóstolo aqui está dizendo que está se alegrando com a senhora eleita, né? Porque foi achado alguns dos filhos dela andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai, né? E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros, né? Quando a Bíblia está falando para que nós amarmos uns aos outros, meus amados, não é dizer assim: eu te amo, eu amo você, né? O povo não fala para uns outros, eu te amo. Esse amor relatado aqui, meus amados, isso deve ser um amor puro, sincero, leal, justo. Quando a Bíblia está falando que no princípio que nos amemos uns aos outros, esse amor tem que ser justo, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que ser um amor puro, tem que ser um amor com a fé de Cristo, crendo naquilo que Cristo trouxe, que é a sua lei, a sua doutrina, seus mandamentos, que é a igreja de Deus, né? Isso é amar uns aos outros, porque se nós só dissermos que amamos, não serve. Tem que ser um amor puro e sincero, com verdade, né? Com justiça, com sinceridade, com a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo em nossos corações, que foi dado por Deus como testemunho de Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E o amor é este, que andemos, segundo os seus mandamentos. Como é que nós devemos andar segundo aos mandamentos de Cristo?
crendo nesses mandamentos, tendo fé nesses mandamentos, com sinceridade, com justiça e com amor puro e sincero. Isso é estarmos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andemos, para que nele andais, para que nele andeis, né? Porque já muitos, nesse tempo aqui, imagina nos dias de hoje, né? Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo. Aqui não é o mundo de pecado, é o mundo material agora. A Bíblia enfatiza vários mundos: mundo de pecado, mundo de erro, etc. E mundo mesmo. Esse mundo aqui é o mundo mesmo, né? Porque já muitos enganadores, isso é lá no tempo, nesse tempo aqui, que já tem muitos enganadores. Eles entram dentro da igreja de Deus para ouvir a verdadeira palavra e perverter ela. Da mesma forma são as igrejas falsificadas de hoje, com os seus falsos pastores de hoje, né? São enganadores. Eles saem por aí, criam suas igrejas, inventam suas igrejas através da religião que Satanás criou, e aí passa a enganar o mundo inteiro. É isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho. O apóstolo está falando, né? Que olhe em si, para não perder esse fruto de trabalho que ele está ensinando. Antes, recebeis plena recompensa nisso, né? Todo aquele que vai além do ensino de Cristo, todo aquele que vai além ou menos além, não é e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. A pessoa, né, que permanece na lei de Cristo, na doutrina, nos seus mandamentos, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, essa pessoa tanto tem Deus como tem Cristo em seu coração, porque é uma pessoa sincera, honesta, pura, correta, reta e tem o amor puro e sincero em seu coração. Agora, se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, este não recebai nem em casa, nem tampouco o saudei. Como tem as igrejas falsificadas nos dias de hoje, que anda de porta em porta ensinando mentiras, ensinando coisas que não é da verdadeira doutrina de Cristo. Tipo, uma semana dessa aí passou aqui na minha rua um bocado da Igreja Universal do Reino do Dinheiro, né? Ele anda aquele comboio, parece uma boiada, 15, 20 pessoas, tudo enganando as pessoas, né? Não é doutrina de Cristo, não é mandamento de Cristo, nem pertence à lei de Cristo esse povo, mas de Satanás. Todo aquele que fala engano e mentira são de Satanás, né? E esse povo da Universal são de Satanás, serve a Satanás. Está dizendo assim, irmão, que é isso? Se eu estar julgando as pessoas, se eu estiver fazendo mentira, que Deus me castiga agora, me destrua, né? Porque quem saúda participa das suas má obras. Então, quando essas pessoas
minha gente, esse povo da Universal, de qualquer outra igreja, seja católica, seja universal, seja evangélica que tem por aí, não recebam em sua casa, porque esse povo não presta serviço a Cristo, mas a Satanás. Fala de Deus? Fala. Lê a Bíblia? Lê, mas é para apenas enganar você. São pessoas de Satanás, são membros das igrejas de Satanás. Aí você pode até estar dizendo, irmão, não fala isso não. Está julgando as pessoas, falando mal das igrejas. Você não pode fazer. Se eu estiver falando mal, se eu estiver falando mentira, se eu estiver julgando vocês com essas palavras, eu quero que Deus me castigue agora e mande o raio e me destrua. Se eu estiver falando mentira para vocês, me destrua agora. Isso não é mentira, isso é verdade. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino verdadeiro da lei de Cristo, da doutrina e de seus mandamentos, não o recebeis em sua casa, nem tampouco diga um oi para ele. Porque quem saúda participa das suas obras mal. Eu estou dizendo? Não. É a Bíblia quem está dizendo. É a palavra de Cristo que dada por Deus para nós que está falando, né? Embora tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo. Saúdo-te os filhos de tua irmã a eleita. Esse é o que o apóstolo está dizendo aqui. Agora eu vou ler, termino aqui, o livro de 2 João, capítulo 1. É um único capítulo. E vou ler agora 3 João também, que é um único capítulo aqui, né? Vamos lá. Terceiro João, capítulo 1, é um capítulo 1 também, é um único capítulo. 3 João. O prefácio de saudação, mas a leitura é o elogio a Gaio. A leitura de 3 João, capítulo 1, é o elogio a Gaio. Mas antes tem um prefácio de saudação e eu vou ler para você. Prefácio de saudação. O ancião ao amado Gaio, o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, e de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, esse Gaio, ele recebeu a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos, e esse Gaio anda nessa verdade junto com os irmãos. Os irmãos estão falando para o apóstolo e está testificando do irmão Gaio, né? Que recebeu a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e ele está seguindo com verdade. Os irmãos estão testificando isso dele para o apóstolo. Agora o apóstolo vai elogiá-lo, né? Em 5-8 de 3 João, no capítulo 1. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, que vai lá para dentro da igreja de Deus assistir o culto, né? Os quais diante da igreja testificaram do teu amor. Os estranhos que vai para o culto dentro da igreja de Deus, onde está esse pregador chamado Gaio,
eles estão testificando dele, né, do seu amor para com o próximo, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bens farás. Porque por amor do nome saíram sem nada aceitar do gentio. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Então essas pessoas que vão para o culto, né, que está pregando, eles não aceitam nada de ninguém. Sai, eles entram, fala, ouve de Deus, mas sai sem aceitar nada. Mas os pastores de hoje, eles vão para as igrejas e querem dinheiro, querem 10 mil, 20 mil, 30 mil. Cada pastor, quando vai para uma igreja dessa de Satanás, diferente uma da outra, eles são chamados, né? Esses pastores de Satanás que fazem teologia diabólica e abrem as suas igrejas diabólicas falsificadas, quando ele burla bem a falsidade do evangelho de Deus, ele é chamado para enganar em outras igrejas, e eles cobram caro para enganar, sabia disso? Esses falsos pastores de Satanás, eles cobram caro para enganar as pessoas em outras igrejas de Satanás que não é a dele. Tem isso. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Porque por amor no nome saírem nada aceitado do gentio, portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Ainda em 3 João, capítulo 1, versículo é o 9 até o 12, de 9 a 12. 3 João, capítulo 1, do 9 ao 12. Queixa contra Diótrefes e elogio de Demétrio. Escrevi alguma coisa à igreja de Deus, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Porque se eu aí for, trarei a memória das obras que ele faz. Se o apóstolo Paulo for lá, nessa igreja onde está Diótrefes, né, ele vai saber todas as palhaçadas que ele está causando lá, que essa pessoa não é mais de Deus. Vai trazer toda a memória das obras mal que ele está praticando, proferindo contra nós na palavra maliciosa. E não contente com isto, ele não somente deixa receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de fazer ainda, os exclui da igreja. Esse cara é um cara muito mau, esse Diótrefes, né? É um cara muito mau que está implantado aí dentro da igreja, fazendo muita coisa maligna. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos e até a própria verdade dão testemunho. Então Demétrio é uma pessoa justa, é uma pessoa que está seguindo Jesus Cristo fielmente, mas o Diótrefes está com Satanás, ele está muito mal. É os dois que estão lá, um está contrário e o outro está a favor de Deus, né? O apóstolo está dizendo aqui: quem faz o bem, quem faz o mal, né? Não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, que é o Diótrefes. Mas mas o Demétrio está fazendo o que é bem, né? De Demétrio, porém, todos até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. E a última saudações finais de 3 João capítulo 1. Saudação. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Pai seja contigo,
os amigos te saúdam, saúda os amigos nominalmente. Isso é o apóstolo Paulo falando para o Demétrio, né? Mas o outro está se bandeando para a legião de Satanás dentro da própria igreja de Deus. É uma tristeza, né? Tá vendo? Naquele tempo o povo dentro da igreja de Deus se introduzia para fazer maldade. Aquele povo que era contrário a Deus se infiltrava dentro da verdadeira igreja para fazer maldade. Como eu li anteriormente no, parece que é em Judas, se eu não me engano, que tem um pregador, não, é em Judas, não, é em Apocalipse, nas igrejas, nas sete igrejas, que é Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, né? Tem pregador lá e Jezebel tá lá se prostituindo dentro da igreja. Veja se pode isso. Por isso que Cristo revelou para João e mandou João escrever uma carta para a igreja de Pérgamo, parece que está acontecendo isso lá. O pregador lá está deixando Jezebel ir para lá fazer prostituição. Aí Cristo está revelando para João falar com ele para não acontecer isso, né? Bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Termina aqui segundo João e terceiro João, né? O próximo vídeo será Judas. Será no livro de Judas também, que só tem um capítulo. Eu vou aproveitar, talvez até faça logo em seguida, né? Que Deus abençoe. Deixa aí um joinha no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito